Era uma noite fria, e a jovem Laura embarcou no último ônibus da linha, com poucas pessoas dentro. A viagem já estava quase no fim, e o caminho parecia tranquilo. O motorista, com um semblante cansado, olhou rapidamente para o espelho retrovisor e começou a dirigir sem trocar palavras com ninguém. Ao olhar ao redor, Laura notou que a maioria dos passageiros parecia estar alheia ao ambiente, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Era uma sensação estranha, mas ela não pensou muito nisso. À medida que o ônibus avançava pela estrada escura, Laura percebeu uma figura que parecia estar se aproximando do fundo do ônibus. Era uma mulher de aparência incomum, vestindo um vestido branco, com cabelos longos e uma expressão vaga. Laura a observou por alguns segundos. Ao virar a cabeça para olhar para a janela, tentou ignorar a estranheza daquela visão. Quando ela olhou novamente, a mulher não estava mais lá. Confusa, ela se perguntou se tinha apenas imaginado aquilo. O ônibus seguiu seu trajeto, mas a sensação de desconforto de Laura aumentava. Ela olhou pela janela, mas não havia nada além da escuridão da noite. Quando o ônibus fez uma parada em uma estação, Laura viu a mulher novamente, como se tivesse surgido do nada. Ela entrou rapidamente no ônibus e se sentou perto de Laura, sem falar uma palavra. O comportamento estranho da mulher fez Laura se sentir cada vez mais inquieta, mas ela se forçou a ignorar. Durante o restante da viagem, a mulher permaneceu em silêncio, olhando fixamente para a frente, com os olhos sem vida. À medida que o ônibus passava pelas ruas desertas, o motorista fazia algumas paradas, mas parecia cada vez mais distante. Quando o ônibus chegou à última parada, Laura levantou-se rapidamente, desejando sair logo dali. Quando ela desceu, notou algo estranho. Ninguém estava mais na estação. Ela olhou ao redor, mas o lugar parecia completamente deserto. Mesmo assim, ela não se importou muito. Afinal, estava apenas tentando chegar em casa. Ao caminhar para o lado de fora da estação, Laura se deparou com a mulher de branco novamente, esperando silenciosamente no canto da rua. Laura, assustada, tentou ignorá-la e seguiu em frente, mas a mulher a seguiu, a passos lentos e silenciosos. Quando Laura olhou para trás, a mulher estava mais próxima do que imaginava. Ela correu, virando-se em várias esquinas, tentando escapar, mas não conseguia parar de olhar para trás. Laura entrou em uma rua deserta e, ao se virar novamente, a mulher havia desaparecido. Não havia mais ninguém à vista. Respiração ofegante, ela parou no meio da rua, tentando entender o que acabará de acontecer. Sentiu algo gelado no ar, e quando olhou para trás, percebeu algo que a fez tremer. O ônibus havia voltado para a estação, como se estivesse esperando por ela. A sensação de pavor foi instantânea. Laura sentiu um arrepio percorrer sua espinha, e o medo a dominou. Correu até a primeira casa que viu, batendo desesperadamente na porta. Um homem abriu a porta, olhou assustado e perguntou o que havia acontecido. Laura, com os olhos arregalados e a respiração ofegante, contou tudo o que havia ocorrido, tentando entender como aquela mulher desaparecera e por que o ônibus parecia ter voltado. O homem, com um olhar desconcertado, a levou para dentro e explicou que, em certos lugares da cidade, algumas linhas de ônibus eram conhecidas por fazerem paradas especiais, mas ninguém sabia por quê. Diziam que, às vezes, os passageiros não voltavam para casa. As histórias falavam sobre um ônibus que nunca parava de circular, onde alguns passageiros ficavam presos. A jovem, atônita, tentou buscar alguma explicação, mas o medo a dominava. Ela não sabia se estava sonhando ou se o que acontecerá era real. No entanto, o que mais a deixou perturbada foi que, ao olhar pela janela, o ônibus ainda estava lá, parado na estação. O motorista, com os olhos vazios, a observava da janela do veículo.
Laura se afastou, mas algo lhe dizia que nunca poderia fugir daquilo. Quando ela tentou contar a alguém, ninguém acreditou nela. Todos disseram que ela estava apenas cansada e havia imaginado a história. Mas Laura sabia a verdade. A viagem de volta nunca terminou. O ônibus e a misteriosa mulher de branco ainda a perseguiam. Ela soubera, naquele momento, que jamais poderia voltar a pegar aquele ônibus e que a estrada para casa nunca mais seria a mesma. Na noite fria e sombria, o caminhoneiro Marcos sentia o peso do cansaço acumulado após horas de estrada. Ele já estava longe de casa, viajando por uma estrada deserta e mal iluminada. Não havia muitos carros, e ele sabia que, em breve, teria que parar para descansar. Quando avistou o posto de descanso à distância, pensou que seria um bom lugar para fazer uma pausa. O posto estava isolado, cercado por árvores e com poucos sinais de vida. Mas Marcos não se importou. Ele só queria descansar antes de continuar a viagem. Ele estacionou o caminhão e desceu, sentindo o ar gelado da noite. O silêncio era profundo e não havia movimento ao redor. Apenas a luz de alguns postes antigos iluminava o local. Ao longe, uma pequena cabana estava parcialmente visível, mas parecia abandonada. Marcos deu de ombros, não pensando muito nisso. Ele entrou na loja do posto, esperando encontrar algo para comer e talvez uma bebida quente. Mas, ao entrar, percebeu que o ambiente estava incomum. O lugar estava vazio, com apenas um funcionário atrás do balcão. Ele era um homem idoso, de rosto enrugado e olhos cansados. O ar parecia pesado, e a atmosfera dentro da loja tinha uma estranheza indescritível. Marcos tentou puxar conversa com o homem, mas a resposta foi monossilábica e desconfortável. Sem querer se prolongar, Marcos comprou rapidamente um pacote de bolachas e uma garrafa de café. Ele pagou e saiu, desejando sair o mais rápido possível daquele lugar opressor. Enquanto voltava para o caminhão, ele sentiu uma presença estranha observando-o. Virou-se, mas não havia ninguém por perto. O posto de descanso estava quieto demais, sem qualquer sinal de vida. Marcos subiu no caminhão, trancou as portas e tentou relaxar. Ele ligou o rádio para quebrar o silêncio, mas, para sua surpresa, a estação estava fora do ar. Um som estático preencheu o ambiente e Marcos, incomodado, desligou o rádio. Ele se deitou na cama do caminhão, tentando dormir. Foi então que ele ouviu o primeiro som. Um leve arranhar, como se alguém estivesse arrastando algo contra o chão. O som parecia vir do lado de fora do caminhão. Marcos tentou ignorar, convencendo-se de que era apenas o vento, mas o som se intensificou, acompanhando o movimento do caminhão. Quando ele abriu a janela para verificar, não viu nada. No entanto, a sensação de que estava sendo observado aumentava. Ele olhou em volta, mas tudo ao redor estava em total escuridão. Decidiu que era hora de continuar a viagem. Quando ligou o caminhão e tentou sair, percebeu que o motor não funcionava. Ele tentou diversas vezes, mas o motor estava completamente parado. Marcos se desesperou. Ele estava preso no posto, no meio do nada, sem sinal de celular e com o rádio ainda em silêncio. A cada tentativa, o arranhar do lado de fora ficava mais forte, mais intenso, como se alguém estivesse batendo em seu caminhão. Ele ficou paralisado, ouvindo o som que parecia se aproximar cada vez mais. Foi então que ele viu. Uma sombra se movia rapidamente perto da luz do posto. Ele não sabia o que era, mas estava claro que não era humano. O medo tomou conta dele enquanto ele tentava desesperadamente sair, sem sucesso. A cada passo que dava em direção à cabine, ele sentia que estava sendo seguido. A luz ao redor parecia se apagar gradualmente, e o medo de ser capturado tomou conta de sua mente. Ele tentou correr para a loja do posto, mas a porta estava trancada. O homem idoso que o atendia estava lá dentro, com o olhar vazio, como se o observasse sem realmente ver. Marcos bateu na janela, mas o homem não se moveu.
O barulho do arranhar estava agora a poucos metros de distância, e Marcos, desesperado, olhou em volta. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas algo de muito errado estava acontecendo ali. A sensação de estar em um pesadelo aumentava a cada segundo. No momento em que ele tentou correr para o outro lado do posto, ouviu uma risada abafada. Uma risada que parecia vir de todas as direções ao mesmo tempo. A risada estava cheia de dor, de uma tristeza profunda, como se fosse uma risada vinda de um lugar onde a morte se esconde. Marcos, sem saber o que fazer, finalmente se virou e correu para a estrada, tentando escapar do que quer que estivesse se aproximando. Ele olhou para trás uma última vez e viu algo que o fez parar de correr. O posto de descanso estava desmoronando, como se nunca tivesse existido. Tudo ao redor dele estava em ruínas, e o homem idoso que atendia estava parado na entrada da loja, olhando fixamente para ele. Os olhos do homem eram vazios, sem vida, e parecia que ele estava esperando que Marcos percebesse algo. Marcos tentou gritar, mas sua voz não saiu. A sensação de claustrofobia e desesperança tomou conta dele. O arranhar cessou de repente, e uma calma estranha tomou conta do ambiente. Quando ele se virou para olhar mais uma vez, o posto de descanso desapareceu completamente. Ele estava em uma estrada deserta, sem mais nenhuma pista de onde estivera. A escuridão o cercava, e ele não sabia mais se estava acordado ou preso em um pesadelo eterno. A estrada deserta se estendia diante de João. O som do motor de seu carro era o único som que cortava o silêncio da noite. Ele estava cansado e só queria chegar em casa, mas a longa viagem o estava exaurindo. As luzes da cidade estavam cada vez mais distantes, e ele começava a se perguntar se havia tomado o caminho certo. O que mais o incomodava era a sensação de que algo não estava certo. A estrada parecia interminável e sem fim, e o ambiente ao redor estava imerso em uma escuridão total. Não havia sinal de outros carros e nem postes de luz. Ele estava sozinho em um trecho afastado da estrada, sem nenhum ponto de referência. Foi quando ele avistou uma placa à distância, sinalizando uma parada de descanso. João, aliviado, decidiu parar ali por um momento e descansar. Ele precisava reabastecer e tomar algo para comer antes de continuar sua viagem. Quando chegou ao local, percebeu que a parada estava completamente vazia. A área era desolada e parecia estar abandonada há muito tempo. Não havia ninguém por perto, e o silêncio era perturbador. João estacionou o carro e saiu para verificar a situação. A estação de descanso estava mal iluminada, com apenas algumas lâmpadas fracas e sujas piscando no ambiente sombrio. A estrutura parecia velha e negligenciada, com os vidros quebrados e a porta de entrada emperrada. No entanto, ele estava ali, e a necessidade de parar o fez seguir em frente. Quando entrou, a sensação de abandono se intensificou. O local estava vazio, com móveis quebrados e papéis espalhados pelo chão. Parecia que ninguém tinha pisado ali por anos, e a poeira cobria tudo. Mesmo assim, ele tentou ignorar o desconforto e foi até a pequena lanchonete na esquina, esperando comprar algo para acalmar a fome. O atendente da lanchonete, um homem de aparência estranha, estava atrás do balcão, olhando fixamente para ele. Seus olhos eram profundamente escuros, sem expressão, e o olhar vazio fez João se sentir desconfortável. O atendente não disse nada, apenas pegou o pedido de João sem pronunciar uma palavra. A bebida que ele pediu era uma lata de refrigerante que parecia ter sido deixada ali por muito tempo. Quando João a pegou, notou que a lata estava fria demais para o que parecia ser uma noite quente. Algo estava errado, e ele podia sentir isso. Ele se retirou rapidamente da lanchonete, tentando não prestar atenção no estranho comportamento do homem, e se sentou em um banco ao lado do posto de gasolina. Foi quando ouviu um som vindo do fundo da parada de descanso. Era um barulho baixo, como se algo estivesse se movendo, mas ao olhar na direção do som, não havia nada. A sensação de que alguém o observava aumentava a cada minuto. João tentou se concentrar,
mas não conseguia tirar a ideia de que estava sendo seguido. Após alguns minutos, ele decidiu voltar ao carro e continuar sua viagem, mas quando se aproximou do veículo, algo lhe chamou a atenção. A porta do carro estava ligeiramente aberta, como se alguém tivesse mexido lá dentro. Ele olhou para trás, mas não havia ninguém. João tentou não entrar em pânico e fechou rapidamente a porta do carro. Ele se sentou ao volante, ligou o motor e, quando estava prestes a sair, uma sensação de peso tomou conta dele. A atmosfera ao redor estava mais densa, mais opressiva, e ele sentiu uma presença estranha no ar. De repente, uma voz sussurrou no ouvido de João. Uma voz suave, quase inaudível, que dizia: "Não vá embora." O coração de João disparou, e ele olhou ao redor, mas não viu ninguém. A sensação de estar sendo observado era insuportável. Ele olhou para a lanchonete e viu, de repente, o atendente olhando para ele pela janela quebrada. Seus olhos estavam ainda mais profundos, e ele sorriu de uma maneira que não parecia humana. A expressão em seu rosto era vazia, como se estivesse aguardando algo acontecer. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Sem pensar duas vezes, decidiu sair dali. Ele deu partida no carro, e a estrada deserta à sua frente parecia ainda mais sombria do que antes. Porém, à medida que dirigia, ele percebeu que a estrada à sua frente parecia ter se transformado. Era como se ele estivesse em um loop interminável. Cada vez que ele passava por um ponto de referência, ele se deparava com o mesmo posto de descanso, com a mesma parada vazia e silenciosa. Ele tentou sair de lá, mas parecia que a estrada o levava de volta àquele lugar. O desespero tomou conta dele, e ele começou a acelerar, tentando fugir daquela sensação de aprisionamento. Foi quando, em uma curva, ele viu algo impossível. Na frente do posto, em um campo aberto, ele viu um homem de terno e chapéu, com um sorriso sinistro no rosto. O homem estava parado no meio da estrada, olhando fixamente para o carro de João, sem mover um músculo. João freou bruscamente, mas o homem desapareceu antes que pudesse parar completamente. O carro balançou, e ele quase perdeu o controle, mas conseguiu manter-se firme. Respirando pesadamente, ele olhou para o retrovisor, e então viu uma cena aterradora. O posto de descanso não estava mais lá. A estrada agora estava vazia, sem sinais de vida, e o ambiente parecia ter voltado ao estado original de escuridão e desolação. A cada quilômetro que percorria, João sentia o medo e a paranoia se intensificando. Ele estava preso em uma estrada que não levava a lugar algum, e a sensação de não estar mais no controle de sua própria viagem era insuportável. Ele tentou ligar para alguém, mas o celular estava sem sinal. O que mais o aterrorizava era a percepção de que a parada de descanso não era apenas um local abandonado. Era um portal para algo além, algo que ele não podia compreender. Quando, finalmente, João conseguiu encontrar uma estrada familiar, a cidade à vista parecia uma miragem. Ele parou em um posto de gasolina próximo, onde pediu ajuda, e o frentista olhou para ele com um olhar estranho. "Você esteve na parada abandonada, não foi?" perguntou o frentista, como se já soubesse a resposta. João, com os olhos arregalados, apenas assentiu, e o homem disse: "É melhor nunca mais voltar lá. Aquela parada não existe para quem já a viu." Cláudio estava dirigindo pela estrada deserta, seu corpo cansado após horas de viagem. Ele estava a caminho de um destino desconhecido, seguindo uma rota alternativa para evitar as rodovias principais. A noite estava escura e sem lua, e a estrada parecia interminável. Cláudio não sabia ao certo o que o atraíra por aquele caminho, mas algo o havia chamado. O silêncio ao seu redor era profundo, e o farol do carro iluminava apenas uma pequena parte da estrada à frente. Ele olhou para o painel do carro, verificando se ainda tinha combustível suficiente para continuar a viagem. Foi quando, ao longe, ele viu um carro parado no acostamento.
O veículo parecia estar à beira da estrada, sem ninguém à vista. Cláudio, sentindo um impulso de ajudar, desacelerou e se aproximou. O carro estava um pouco danificado, mas não parecia ter sofrido um acidente grave. Ele parou seu carro atrás do veículo estranho, ligou as luzes de alerta e saiu para ver se havia alguém precisando de ajuda. A princípio, não havia ninguém em volta do carro. Cláudio se aproximou da porta do motorista e bateu levemente. Ninguém respondeu. A porta estava entreaberta e o interior do veículo estava vazio, exceto por uma bolsa e alguns objetos pessoais espalhados pelo banco. Estranhamente, o motor ainda estava ligado, emitindo um som suave e constante. Ele hesitou por um momento, sentindo uma sensação estranha, mas decidiu dar uma olhada mais profunda no carro. Ao olhar para o banco de trás, ele viu algo que o fez engolir em seco. Um homem estava sentado ali. Ele estava imóvel, com os olhos fixos no horizonte, como se estivesse observando algo distante. Cláudio congelou por um momento, pensando que talvez o homem estivesse em um estado de choque ou em algum tipo de transe. Mas, ao olhar mais de perto, ele notou que o homem não estava respirando. Seu rosto estava pálido e seus olhos estavam vazios. Ele não parecia vivo. O medo começou a tomar conta de Cláudio, mas a sensação de obrigação o fez dar mais um passo em direção ao carro. Ele gritou para o homem, tentando obter uma resposta, mas o silêncio foi a única coisa que recebeu. O motor do carro ainda zumbia, e Cláudio sentiu um arrepio em sua espinha. Foi quando ele percebeu algo ainda mais estranho. O homem estava vestindo roupas que pareciam muito antigas, como se fosse de outra época. Ele deu um passo para trás e olhou ao redor. Não havia nenhum sinal de vida na estrada, e a única coisa visível era a escuridão. A ideia de deixar o carro e voltar para o seu parecia tentadora, mas Cláudio sentiu que algo impelia a continuar. Ele respirou fundo e entrou no carro do homem. A chave ainda estava na ignição, e o motor estava ligado, mas o homem continuava imóvel, como se não estivesse ciente de sua presença. De repente, o carro começou a se mover por conta própria. Cláudio tentou controlar a direção, mas o volante estava travado, como se uma força invisível estivesse guiando o veículo. O homem na parte de trás não se mexeu, mas seus olhos pareciam seguir os movimentos do carro. Cláudio sentiu o pânico tomar conta de seu corpo. Ele olhou para fora, mas tudo o que viu era uma estrada sem fim e um campo deserto. Ele tentou gritar, mas sua voz estava presa na garganta. Conforme o carro avançava, Cláudio começou a perceber que estava sendo levado por uma força que ele não conseguia compreender. A estrada parecia mudar de forma, e o cenário ao redor parecia se distorcer. A sensação de que ele estava em um pesadelo ficou cada vez mais intensa. Ele olhou para o retrovisor e viu o homem parado, ainda imóvel, mas seus olhos agora estavam olhando diretamente para ele. A sensação de que o homem estava no controle de tudo aumentava a cada segundo. Em um momento de desespero, Cláudio tentou puxar o freio de mão, mas ele não funcionava. O carro continuava a acelerar, sem nenhuma explicação. Ele olhou para o lado e viu uma figura surgindo na estrada à sua frente. Era outro motorista, mas ao contrário de Cláudio, o homem parecia calmo, sereno e completamente imóvel enquanto dirigia em direção a ele. Cláudio tentou desviar, mas não conseguia controlar o carro. O impacto foi imediato. O carro de Cláudio colidiu com o outro, mas o estranho motorista não fez nenhum movimento. Quando Cláudio olhou, o outro veículo parecia estar parado no meio da estrada, como se nunca tivesse se movido. O homem dentro do carro não estava mais lá. Ele olhou para o carro do homem que o havia guiado até aquele ponto, mas quando revisitou, o carro estava vazio. O homem não estava mais lá, e o veículo agora estava parado de forma sinistra no meio da estrada, com a chave ainda girando na ignição. Desesperado, Cláudio tentou sair do carro e correr, mas ao olhar para trás, ele viu que o caminho que ele tinha seguido havia desaparecido e a estrada estava novamente vazia.
Ele não sabia mais se estava preso em uma dimensão diferente ou se havia perdido a razão. O medo de estar preso em uma realidade que não entendia o consumia. O homem, ou a força invisível que o guiava, o havia levado até aquele momento. Ele estava sozinho em uma estrada sem fim, com o carro agora estacionado à margem de um campo escuro e vazio. Cláudio não sabia mais o que fazer. Ele tentou sair correndo, mas suas pernas não respondiam. A sensação de estar em um pesadelo interminável tomou conta dele, e a estrada à sua frente parecia não ter fim. O motor do carro ainda zumbia ao fundo, e o eco da presença do motorista silencioso continuava a pairar sobre ele. Cláudio não sabia mais se estava acordado ou se estava preso para sempre naquela estrada solitária. Em uma cidade pequena e isolada, onde as ruas são escuras e os postes de luz piscam, a lenda do ônibus fantasma se espalha entre os moradores. A história começa com um rapaz chamado Rafael, um estudante que morava em uma cidade vizinha e que se aventurava por aquele lugar em busca de uma conexão de ônibus para casa após a universidade. Naquela noite, o clima estava denso e ameaçador. O vento gelado cortava a rua vazia, e as lâmpadas amarelas lançavam sombras longas no pavimento. Rafael estava atrasado para o último ônibus, o único que faria a conexão até sua cidade. Ele corria pela calçada, seus passos ecoando no silêncio da noite. No fim da rua, ele viu o ônibus se aproximando, com as luzes acesas e a fumaça do motor visível no ar frio. Ele acelerou o passo, aliviado por finalmente ter avistado o transporte. O ônibus estava quase vazio, exceto por algumas figuras sombrias sentadas nas poltronas. Rafael subiu, pagou a passagem e escolheu um lugar perto da janela. O motorista, de semblante fechado e expressão inexpressiva, acenou com a cabeça e seguiu viagem sem uma palavra. O barulho do motor era o único som presente, e Rafael logo percebeu que o ônibus estava estranho. As janelas estavam embaçadas e não havia sensação de movimento, como se o veículo estivesse flutuando ao invés de andar pela estrada. Enquanto o ônibus avançava, Rafael sentiu um arrepio. Olhou pela janela e percebeu que a estrada não estava mais como ele lembrava. As árvores ao redor eram mais altas e densas, quase como se estivessem se fechando sob o caminho. Ele olhou para o motorista, que parecia imóvel, sem dar nenhuma resposta ao olhar curioso de Rafael. A cada curva, o clima ficava mais tenso. Rafael sentiu algo estranho no ar, como se o tempo estivesse parado. As luzes do interior do ônibus pareciam mais fracas e os outros passageiros não moviam um músculo, como se estivessem congelados no tempo. O silêncio se estendia por minutos, até que Rafael começou a ouvir sussurros baixos que vinham dos passageiros. Ele não conseguia distinguir as palavras, mas a voz parecia familiar, como se ele tivesse ouvido aquelas pessoas em algum lugar há muito tempo. Foi quando ele viu a primeira figura que o assustou de verdade. Uma mulher vestida de branco, com longos cabelos negros e olhar vazio. Ela estava sentada no banco da frente, mas suas mãos estavam sob as poltronas, como se estivesse tentando alcançar algo. Rafael tentou não olhar, mas seus olhos se fixaram na mulher. Ela estava olhando para ele com um sorriso forçado e sinistro. Ele sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. O tempo continuou a se arrastar de forma estranha, e o ônibus parecia estar indo para um destino desconhecido. Rafael sentiu que algo estava muito errado. Ele olhou novamente pela janela e percebeu que as ruas estavam desertas, sem casas ou qualquer sinal de vida. O que antes parecia ser uma estrada familiar estava agora envolta por uma neblina espessa que obscurecia tudo ao redor. À medida que o ônibus avançava, as figuras no interior do veículo começaram a mudar. As sombras que antes pareciam inofensivas agora se tornaram mais definidas e ameaçadoras. Rafael começou a ver os rostos dos outros passageiros se distorcendo, suas expressões cada vez mais grotescas. Os sussurros se intensificaram e ele finalmente ouviu uma voz clara. "Você não deveria estar aqui." Assustado, Rafael tentou se levantar,
mas suas pernas estavam paralisadas, como se uma força invisível o impedisse de se mover. O medo tomou conta dele, e ele se virou para a porta de saída, mas quando tentou se aproximar, ela estava selada, como se o ônibus estivesse preso em um lugar que não podia ser acessado. O motorista, sem nunca ter dito uma palavra, começou a olhar para ele através do retrovisor. Seus olhos estavam brancos e vazios, e ele sorriu lentamente. "A viagem é eterna", disse ele, com uma voz que parecia vir de outro mundo. O som daquelas palavras ecoou na mente de Rafael, enquanto ele tentava desesperadamente entender o que estava acontecendo. Foi quando a mulher de branco se levantou e se aproximou de Rafael. Sua pele estava pálida e fria, e seus olhos estavam sem vida. Ela sussurrou em seu ouvido: "Você é o próximo." O ônibus parou abruptamente. A neblina fora das janelas estava mais densa, e a estrada à frente desapareceu na escuridão. Rafael, ainda paralisado, olhou ao redor e viu que o ônibus agora estava rodeado por uma figura sinistra. Uma grande porta de ferro, coberta de ferrugem e com um som abafado que parecia vir de dentro. O motorista então revelou o que realmente estava acontecendo. Ele falou baixinho: "Este ônibus não leva as pessoas de volta para casa. Ele as leva para o outro lado." Rafael, em pânico, tentou desesperadamente escapar, mas a mulher de branco e os outros passageiros o cercaram. A viagem que ele pensou ser comum estava se tornando um pesadelo. A realidade começou a se desintegrar ao seu redor, e ele se deu conta de que não havia mais como voltar. O ônibus não estava indo a lugar nenhum. Ele estava preso em uma dimensão entre a vida e a morte. Quando Rafael finalmente conseguiu se mover, ele abriu a porta do ônibus e saltou para a estrada. Mas, para sua surpresa, não estava mais na estrada conhecida. Ele estava em uma floresta densa e escura, com árvores altas que pareciam engolir a luz. Ele tentou correr, mas estava preso em um lugar que não fazia sentido. O ônibus, com os passageiros e o motorista, desapareceu na neblina. Rafael nunca mais foi visto. Dizem que o ônibus fantasma ainda circula pela estrada, levando outros viajantes para um destino incerto, onde o tempo não existe e o medo se torna uma prisão eterna. Era uma noite fria e chuvosa, e a cidade pequena parecia ainda mais deserta do que o normal. As ruas, sempre sombrias e mal iluminadas, estavam completamente vazias, com exceção de um ônibus parado na beira da estrada. Seu interior estava iluminado por uma luz pálida, mas a área ao redor era envolta por uma escuridão densa. Esse ônibus, que deveria ser apenas mais uma parada de rotina, tinha algo de diferente. Ele parecia estar ali há horas, sem que ninguém entrasse ou saísse, como se estivesse esperando por alguém. Helena, uma jovem estudante universitária, estava voltando para casa depois de uma noite longa de estudos. Ela pegou o ônibus de sempre, o último da linha, e, quando olhou pela janela, viu o ônibus parado ao longe, sem nenhum movimento. Algo na imagem a inquietou, mas, sem pensar muito, ela decidiu ignorar. No entanto, conforme se aproximava, Helena percebeu que o motorista do ônibus parado estava olhando fixamente para ela. Seus olhos pareciam vazios, como se não tivesse alma. A curiosidade de Helena foi maior do que o medo. Ela desceu na parada mais próxima, esperando que o motorista a deixasse subir. Quando se aproximou da porta do ônibus, ele a abriu lentamente. Sem dizer uma palavra, o motorista acenou para ela entrar. Helena, sem perceber, entrou e se sentou na poltrona mais próxima, olhando ao redor com desconforto. O ônibus estava vazio, exceto por algumas figuras estranhas que pareciam perdidas em seus próprios pensamentos. O ar estava pesado e cheirava a mofo, mas o que mais a incomodava era a ausência de qualquer som, como se o próprio mundo tivesse parado naquele instante. Helena tentou conversar com o motorista, mas ele não respondeu. Ele apenas olhou para a frente, suas mãos firmemente segurando o volante, enquanto o ônibus começava a se mover lentamente.
A cada curva, as árvores pareciam se fechar sobre o veículo, criando um túnel de escuridão que fazia o caminho parecer interminável. Helena sentiu um calafrio subir pela sua espinha. Olhou pela janela, mas não havia mais sinal de vida fora do ônibus. A rua parecia estar se tornando um lugar cada vez mais surreal, e o que antes parecia familiar agora estava distorcido. O ônibus estava indo por um caminho que ela não reconhecia, mas não havia como voltar atrás. Ela olhou para os outros passageiros, que ainda estavam em silêncio, e sua sensação de desconforto aumentou. De repente, uma mulher com um vestido velho e esfarrapado se levantou de seu assento e se aproximou de Helena. Ela tinha os olhos vazios e uma expressão triste. "Não deveria estar aqui", ela sussurrou em tom baixo. Helena tentou ignorar, mas o medo começou a apertar seu peito. Ela não sabia onde o ônibus estava indo, e o motorista, ainda sem falar uma palavra, não parecia se importar com nada. Ele seguia com uma expressão rígida e fria, como se estivesse em transe. À medida que o ônibus avançava pela estrada deserta, Helena sentiu que a viagem estava se tornando cada vez mais estranha. As ruas estavam desertas, mas ela jurava ver sombras se movendo à beira da estrada. Algo estava errado. Ela tentou puxar a campainha para descer, mas o sistema de som não funcionou. O motorista continuou a conduzir, como se nem tivesse ouvido. Foi quando ela percebeu que todos os outros passageiros estavam olhando para ela. Mas seus olhares não eram de curiosidade ou interesse. Eram olhares vazios, como se estivessem esperando por algo. Ela se sentiu encurralada, sem saber o que fazer. A mulher que havia se aproximado antes voltou a aparecer ao seu lado. Ela parecia mais próxima agora, como se tivesse se materializado do nada. "Você não vai sair", ela disse em voz suave, quase como uma ameaça. A tensão no ar era palpável. Helena olhou desesperadamente pela janela e viu a estrada se estreitar, como se estivesse indo para um lugar desconhecido. A escuridão ao redor parecia engolir o ônibus, e ela se sentiu cada vez mais perdida. O silêncio era ensurdecedor, e a cada curva, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer aumentava. O ônibus começou a desacelerar e, quando finalmente parou, a porta se abriu automaticamente, mas ninguém se mexeu. A mulher de vestido sujo se levantou e saiu primeiro, seguida pelos outros passageiros. Quando Helena olhou para o motorista, ele ainda estava em seu posto, imóvel, olhando para frente. Ela, então, olhou para fora do ônibus e viu que estava em uma estrada completamente diferente. Não havia mais sinais de vida. A cidade para onde ela pensava que estava indo não existia mais. Tudo estava envolto em uma neblina espessa, e as sombras pareciam se mover à sua volta. Com o coração acelerado e a respiração curta, Helena desceu do ônibus e seguiu os outros passageiros. Mas, à medida que caminhava, percebeu que algo estava muito errado. As figuras à sua volta estavam se distorcendo, como se suas formas estivessem se desfazendo na névoa. Foi quando ela ouviu o som dos passos atrás dela. Ela se virou, mas não havia ninguém lá. O ônibus havia desaparecido, e ela estava sozinha, perdida em um lugar que não fazia sentido. Desesperada, ela correu de volta na direção do ônibus, mas o veículo já não estava mais lá. Ela estava em um lugar onde o tempo parecia ter parado. Não havia mais estrada, apenas uma escuridão sem fim que a rodeava. O medo tomou conta dela, e ela caiu de joelhos, sabendo que nunca mais voltaria para casa. A viagem havia se transformado em um pesadelo eterno. O ônibus parado não era apenas um transporte. Era uma passagem para um lugar além da realidade, e quem entrava nele jamais retornava. Helena foi mais uma das vítimas daquele ônibus, que, em sua eterna jornada, continuava a buscar novas almas para se perderem em seu caminho sem fim. Em uma noite chuvosa e escura, a estrada deserta parecia ainda mais assustadora.
O farol do carro de Marcos iluminava a pista à sua frente, enquanto ele dirigia lentamente para casa depois de um longo dia de trabalho. A estrada era pouco frequentada, e ele já havia percorrido aquele caminho tantas vezes que sabia cada curva e cada árvore ao longo do trajeto. Mas naquela noite, algo parecia diferente. Marcos notou que o único som que preenchia o carro era o da chuva batendo contra o vidro e o motor roncando baixo. Sua atenção estava voltada para a estrada, mas ele não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. De repente, o farol do carro brilhou em um ponto distante na estrada. Era uma parada de descanso, uma dessas paradas desoladas que apareciam de tempos em tempos ao longo de estradas longas e sem fim. Ele sentiu a necessidade de parar, algo que ele não entendia, mas a curiosidade o puxava. Ele estacionou o carro perto da parada, desligou o motor e olhou ao redor. A parada estava deserta, com apenas uma cabine de madeira vazia e uma placa enferrujada. O vento assobiava e a chuva caía cada vez mais forte. Marcos estava prestes a voltar para o carro, quando viu uma figura à distância. Um homem estava parado ao lado da cabine. O que parecia estranho era que ele não se movia, apenas olhava fixamente para o carro de Marcos. Marcos, curioso, decidiu se aproximar. Ele saiu do carro e caminhou em direção à figura. O homem estava vestindo uma jaqueta escura e tinha um chapéu que cobria seu rosto. Quando Marcos chegou perto, o homem levantou a cabeça e o olhou diretamente nos olhos. Havia algo estranho naquele olhar, como se ele soubesse algo que Marcos não sabia. O homem então falou, com uma voz rouca: "Preciso de uma carona." Marcos hesitou, mas algo no comportamento do homem o fez sentir que ele deveria ajudar. Sem pensar muito, ele concordou em dar uma carona até a cidade mais próxima. O homem entrou no carro e Marcos seguiu pela estrada, tentando conversar, mas o estranho permanecia em silêncio, olhando para fora da janela. A viagem parecia normal, até que Marcos notou que o homem nunca olhava para ele. Ele estava completamente voltado para a janela, como se estivesse em outro lugar. O tempo passou lentamente e Marcos começou a se sentir desconfortável. Ele olhou para o homem novamente e percebeu algo estranho. Ele não tinha nenhum reflexo no espelho retrovisor. Isso o fez gelar. Sem saber o que fazer, Marcos olhou para a estrada à frente, e foi então que o carro começou a balançar. Ele desacelerou, achando que havia atingido algum buraco ou algo semelhante, mas quando olhou para o lado, o homem tinha desaparecido. O banco estava vazio, e uma sensação de pavor tomou conta de Marcos. Ele imediatamente freou o carro e olhou para trás, mas o homem não estava mais lá. Marcos olhou ao redor, mas não havia sinal do homem em lugar algum. A estrada estava vazia, e a chuva ainda caía incessantemente. Ele ligou o carro novamente, tentando acalmar sua mente, mas não conseguia entender o que acabará de acontecer. Sentiu que deveria continuar, mas a sensação de estar sendo vigiado o consumia. Ele acelerou, tentando chegar à cidade o mais rápido possível, mas algo o impedia de se sentir em paz. Naquela noite, Marcos nunca chegou à cidade. Ele foi encontrado dias depois, vagando perdido pela estrada. Ele não se lembrava de como havia chegado até ali. Seu rosto estava pálido e os olhos vazios. Quando foi encontrado, ele estava em completo estado de choque, incapaz de contar o que realmente aconteceu naquela estrada deserta. A parada de descanso, por onde ele havia passado, foi abandonada há anos, mas a história de Marcos nunca foi esquecida. Alguns dizem que o homem que ele encontrou naquela noite era um espectro, o espírito de um motorista desaparecido que, desde então, perambula pelas estradas, esperando por mais vítimas para se juntar a ele na eternidade. Até hoje, quem viaja pela mesma estrada e para naquela parada de descanso, sempre sente uma presença estranha, como se algo os observasse. E quem sabe, o próximo a ser abordado pelo motorista desaparecido possa ser você. Era uma noite sem lua,
fria e nebulosa, onde até o som da chuva parecia abafado pela densa escuridão. Cláudio, um homem comum, estava voltando para casa depois de um longo dia de trabalho. As ruas da cidade estavam desertas e a sensação de que algo estava errado parecia pairar no ar. Ele percebeu que o farol do seu carro começava a falhar e a cada quilômetro percorrido, a estrada parecia mais vazia, mais sombria. Sentia uma pressão crescente no peito, como se algo estivesse prestes a acontecer. Conforme dirigia, o rádio do carro começou a emitir estática, até que uma voz baixa e distorcida cortou o silêncio. "Você está indo para o lugar errado", dizia a voz. Cláudio olhou rapidamente para o rádio, mas não havia sinal de qualquer estação. O som desapareceu tão repentinamente quanto apareceu. Ele tentou ignorar e seguiu em frente, mas o desconforto aumentava a cada curva. A estrada, que ele conhecia tão bem, estava se tornando irreconhecível. Os postes de luz, normalmente brilhantes, estavam apagados e a vegetação à beira da estrada parecia se fechar, criando um túnel de escuridão. Foi então que ele avistou algo à distância. Uma casa abandonada, uma construção antiga que nunca esteve ali antes. Ela estava envolta em sombras, com as janelas fechadas, como se estivesse esperando por alguém. O carro de Cláudio, sem que ele soubesse como, começou a desacelerar sozinho até parar em frente à casa. Ele tentou ligar o motor novamente, mas o carro não respondeu. Sentiu um frio na espinha, mas algo o impelia a sair do carro e investigar. Com um suspiro de receio, ele desceu do carro. O ar estava denso e gelado, e o vento parecia sussurrar palavras ininteligíveis. Ele caminhou até a porta da casa e, antes de tocar a campainha, a porta se abriu sozinha com um rangido macabro. Dentro, não havia som algum. Tudo estava parado, congelado no tempo. O cheiro de mofo e poeira preenchia o ar, e o chão rangia sob seus pés enquanto ele avançava. A casa estava em completa penumbra, mas à medida que ele explorava, notou algo perturbador. As paredes estavam cobertas de fotografias antigas, todas com rostos borrados ou rasgados. Havia uma sensação de que aquelas imagens observavam-no. Cada passo que dava o aproximava mais de um estranho vazio, um vazio que parecia se expandir à medida que ele avançava pelos corredores. Quando chegou ao final da casa, encontrou uma escada que levava ao porão. A porta estava entreaberta e uma corrente de ar gélido escapava de lá. Ele hesitou por um momento, mas a curiosidade e o medo o empurraram para dentro. Descendo, ele se deparou com um grande salão subterrâneo. No centro, uma cadeira de balanço estava parada, movendo-se suavemente, como se alguém tivesse acabado de sair. O que mais o assustou, no entanto, foi a visão de uma figura encapuzada no canto mais escuro do salão. A figura estava imóvel, mas Cláudio podia sentir seus olhos fixos sobre ele. A tensão era palpável, e a sensação de ser observado o fez suar frio. Ele deu um passo atrás, e o som da cadeira de balanço parou de repente, criando um silêncio mortal. Cláudio, tentando controlar o pânico, perguntou em voz baixa: "Quem está aí?" Mas não houve resposta. O silêncio tomou conta do ambiente, e ele sentiu uma presença ainda mais forte. Quando ele tentou se afastar, a porta do porão bateu violentamente, trancando-o lá dentro. A figura encapuzada deu um passo à frente, revelando um rosto que Cláudio imediatamente reconheceu. Era o seu próprio rosto, distorcido e com uma expressão de terror congelada no tempo. Ele gritou, mas o som foi engolido pela escuridão. O pânico tomou conta de seu corpo enquanto ele tentava desesperadamente abrir a porta, mas ela não cedia. De repente, ele ouviu uma risada baixa e gutural que parecia vir de todos os lados. As sombras começaram a se mover, contorcendo-se e se aproximando dele. A risada se intensificava, e uma voz distorcida sussurrou: "Você não pode escapar." Ele tentou lutar contra as sombras, mas elas o envolviam, prendendo-o cada vez mais, até que não conseguiu mais se mover. O frio se intensificou,
e a sensação de estar sendo puxado para um abismo sem fim se tornou insuportável. Ele sentiu sua respiração falhar e, por um momento, acreditou que havia sido consumido pela escuridão. Quando acordou, estava de volta ao seu carro, que ainda estava parado na estrada. O rádio, agora em silêncio, não havia registrado nenhum dos eventos, como se tudo não tivesse acontecido. Ele olhou para a casa à distância, mas ela desapareceu, como se nunca tivesse existido. Ele tentou ligar o carro novamente, mas as luzes se apagaram e ele ficou completamente imerso na escuridão. Cláudio nunca conseguiu explicar o que havia acontecido naquela noite. Quando foi encontrado, ele estava completamente desnorteado, incapaz de lembrar como chegou até ali. Seus olhos estavam vazios e cheios de pavor, como se ele tivesse visto algo além do que era possível compreender. A casa onde ele esteve nunca foi encontrada, mas aqueles que passavam pela estrada diziam ouvir, nas noites silenciosas, um sussurro distante que parecia chamar seus nomes. A noite estava pesada, com uma espessa camada de neblina cobrindo a estrada. O som dos pneus cortando a via deserta era o único ruído que se ouvia, até que o motor do carro de Lucas começou a falhar. Ele não estava em um lugar movimentado. Era uma estrada rural que ele conhecia bem, mas naquela noite tudo parecia diferente. O relógio marcava 2h30 da madrugada, e Lucas estava começando a ficar inquieto. Quando o motor parou de vez, ele não teve outra escolha senão sair do carro. O ar frio da noite o envolveu, e ele sentiu um arrepio. O céu estava nublado, bloqueando qualquer vestígio de lua. Ele olhou ao redor e não viu mais nada além da estrada vazia e das árvores escuras, que pareciam se fechar sobre ele. Decidiu andar até uma pequena parada de descanso que ficava a alguns quilômetros dali, na esperança de encontrar ajuda. Enquanto caminhava pela estrada deserta, Lucas ouviu algo que o fez parar de imediato. Um farol distante, vindo da direção oposta. Ele olhou em direção ao som, tentando discernir o que estava acontecendo. De repente, o farol de um carro apareceu no horizonte. Era uma visão estranha, pois ele não esperava ver ninguém naquela hora. O carro se aproximava lentamente, e Lucas sentiu uma onda de alívio, acreditando que poderia pedir ajuda. Mas o que aconteceu em seguida o deixou petrificado. O carro parou ao lado dele, mas ninguém desceu. A porta do motorista se abriu sozinha, e uma figura de aparência estranha apareceu à sua frente. O homem estava vestido com um uniforme de motorista, mas seu rosto estava coberto por uma máscara escura que só deixava seus olhos visíveis. Ele não disse uma palavra, apenas fez um gesto com a mão, indicando que Lucas deveria entrar. Lucas hesitou por um momento, mas algo em seu interior o impulsionou a seguir. Sentou-se no banco do passageiro, e o carro começou a andar sem que o motorista dissesse uma única palavra. A estrada parecia mais deserta do que nunca, e o único som era o motor do carro cortando o silêncio. A cada quilômetro percorrido, Lucas sentia que a sensação de desconforto só aumentava. Ele olhou para o motorista várias vezes, mas o homem estava completamente imóvel, com os olhos fixos na estrada à frente. Foi quando Lucas percebeu que o carro estava indo em direção a uma estrada que ele nunca havia visto antes. As árvores se fechavam ao redor da via, tornando o ambiente cada vez mais opressor. Ele tentou perguntar para o motorista onde estavam indo, mas o homem não respondeu. Lucas começou a se sentir como se estivesse em um pesadelo. Uma sensação de pavor crescente tomou conta de seu corpo. À medida que avançavam, a estrada parecia se tornar mais sombria, como se estivessem indo em direção ao desconhecido. Subitamente, o carro parou. O motorista, ainda sem dizer uma palavra, saiu do veículo e foi embora, desaparecendo na escuridão. Lucas, em pânico, tentou ligar o carro, mas o motor não dava sinal de vida. Ele estava preso naquela estrada sem fim, sem saber como voltar. A sensação de isolamento era insuportável. Ele desceu do carro e começou a andar, mas a estrada parecia interminável.
As árvores estavam fechadas ao redor e o céu estava tomado por nuvens escuras, tornando tudo ainda mais surreal. A cada passo que dava, uma sensação de desespero tomava conta dele. As horas passaram, mas Lucas não conseguia encontrar uma saída. Foi então que ele começou a ouvir o som de um motor à distância. Ele virou-se na direção do som, esperando encontrar alguma ajuda, mas o carro que se aproximava era o mesmo que ele havia encontrado anteriormente. O farol brilhou intensamente e o motorista apareceu novamente, agora com uma expressão ainda mais sombria. Ele não disse uma palavra, mas apontou para a estrada à sua frente. Lucas, sem opções, entrou novamente no carro. O motorista, mais uma vez, não falava, e o carro seguiu por uma estrada que parecia não ter fim. Lucas percebeu que, por mais que tentasse, ele não conseguia escapar. A sensação de estar preso em um ciclo sem fim era aterradora. A cada vez que o carro parava, o motorista desaparecia, e Lucas ficava mais perdido e desesperado. A estrada, que parecia familiar a princípio, agora era um labirinto de escuridão e confusão. Quando finalmente o carro parou mais uma vez, Lucas percebeu algo estranho. O motorista não estava mais ali. O que restou foi apenas o eco do silêncio, como se o homem nunca tivesse existido. O carro estava sozinho na estrada, e Lucas finalmente entendeu que estava preso em algum tipo de limbo, um lugar sem saída. Foi então que ele viu algo ainda mais perturbador. O reflexo do motorista no vidro do carro, olhando fixamente para ele com os mesmos olhos vazios e inexpressivos. O medo tomou conta de Lucas, e ele não sabia mais o que fazer. Ele estava preso, sem saída, e o motorista desaparecido parecia ser a chave para aquele pesadelo interminável. O último som que Lucas ouviu antes de ser consumido pela escuridão foi o farol do carro acendendo novamente, como se tudo tivesse começado de novo. Mas agora, não havia mais ninguém. Só o silêncio e a estrada sem fim, onde ele e o motorista desaparecido continuariam a vagar para sempre. A estrada estava vazia, deserta, como um corredor sombrio que parecia se estender para o infinito. A neblina tomava conta do ambiente, obscurecendo tudo ao redor. João, um motorista cansado, estava em uma jornada solitária pela madrugada. Ele havia passado por várias cidades pequenas, mas estava começando a se sentir desconectado do mundo ao seu redor. A estrada era conhecida, mas naquele momento parecia estranha e opressiva. À medida que ele dirigia, sua mente começava a vagar, cansada pelo longo dia de trabalho. O som do motor parecia se misturar ao som abafado da chuva que começava a cair, fazendo o ambiente ainda mais sombrio. Foi quando ele avistou uma parada de descanso à distância. A placa enferrujada, mal iluminada pela luz fraca do farol, indicava que era o lugar perfeito para uma breve pausa. Ele precisava descansar, recuperar a energia e seguir em frente. João estacionou o caminhão e saiu, esticando os braços e tentando aliviar a tensão acumulada. Ele olhou ao redor, mas não havia ninguém ali. A parada de descanso parecia abandonada, com bancos enferrujados e um pequeno banheiro ao fundo, iluminado por uma lâmpada tremida. O lugar tinha um ar de negligência, como se ninguém tivesse passado por ali há muito tempo. O vento frio cortava sua pele, e o som da chuva batendo nas folhas secas das árvores era a única coisa que ele podia ouvir. Curioso, João entrou no banheiro para se aliviar. No momento em que entrou, uma sensação estranha tomou conta dele. Algo não estava certo. Havia uma presença ali, mas ele não conseguia identificar o que era. Quando ele se virou para a pia, viu algo refletido no espelho, uma figura sombria, quase invisível, que se esgueirava atrás dele. Seu coração disparou, e ele rapidamente se virou, mas não havia ninguém. Ele franziu a testa e saiu do banheiro apressado, decidido a não deixar que sua mente brincasse com ele. No entanto, ao retornar ao seu caminhão, ele percebeu algo perturbador. A luz da cabine estava acesa, e a porta, que ele havia fechado quando saiu,
estava entreaberta. João olhou ao redor, mas não viu ninguém. Ele se aproximou cautelosamente, sentindo um arrepio na espinha. De repente, ele ouviu um som abafado vindo do interior do veículo. Era como se algo estivesse se movendo ali dentro. Com o coração acelerado, João abriu a porta. Não havia ninguém no banco do motorista, mas havia algo estranho. O volante estava girando lentamente, como se alguém tivesse acabado de soltar. Ele entrou rapidamente no caminhão, ligou o motor e começou a dirigir de volta à estrada, tentando afastar a sensação de pavor que o envolvia. Porém, a estrada, que antes parecia familiar, agora parecia mais ameaçadora, com as sombras das árvores criando formas distorcidas à medida que ele passava. João olhou pelo retrovisor e percebeu algo ainda mais perturbador. Uma figura esquelética estava sentada no banco de trás, observando fixamente com olhos vazios e sem expressão. Ele pisou fundo no acelerador, sentindo o medo tomar conta dele, mas ao olhar novamente pelo espelho, a figura desapareceu. O medo começou a tomar conta de sua mente, e ele se perguntou se estava perdendo a razão. A estrada parecia cada vez mais longa, e o silêncio no caminhão era opressor. Ele olhou para frente e viu uma luz à distância, uma farol que indicava a presença de um carro vindo na direção oposta. Mas quando ele se aproximou, a luz desapareceu de repente, como se fosse um reflexo. João, confuso, olhou novamente para frente e viu algo ainda mais assustador. Uma figura de pé na estrada, parada, sem se mover. Ele tentou desviar, mas parecia que a estrada estava se fechando ao redor dele, fazendo-se aproximar cada vez mais da figura. Quando ele finalmente passou pela figura, não pôde evitar olhar pelo retrovisor mais uma vez. E foi nesse momento que o terror se revelou em sua forma mais pura. A figura que estava na estrada agora estava dentro do caminhão, em pé atrás dele. João gritou, mas nenhum som saiu de sua boca. A figura estava muito perto agora. Sua presença era esmagadora. Ele tentou gritar mais uma vez, mas tudo que ouviu foi o som de sua própria respiração, que parecia vir de outra pessoa. Desesperado, João desviou bruscamente o caminhão para a direita, mas a estrada parecia se esticar para o infinito, sem fim, sem saída. Ele virou para a esquerda, mas a figura estava ali, mais perto do que nunca, observando com olhos penetrantes. A cada movimento, ele sentia como se estivesse sendo puxado para dentro do próprio pesadelo. A figura não dizia uma palavra, mas seu olhar transmitia algo muito mais profundo e assustador. O caminhão começou a tremer violentamente, e João não sabia mais o que fazer. Ele não conseguia mais distinguir entre a realidade e o que sua mente estava criando. A figura, agora com um sorriso grotesco, se aproximava mais e mais, até que parecia estar na frente de seu rosto. Ele gritou, mas não conseguiu fazer mais nada, como se estivesse sendo engolido pelo próprio medo. E então, tudo ficou silencioso. O caminhão parou, e João não estava mais na estrada. Ele estava em um lugar sombrio, onde a escuridão parecia engolir tudo. Ele olhou para o lado e viu que o caminhão estava estacionado em uma parada de descanso, mas não era a mesma parada de antes. Era uma parada que ele nunca tinha visto antes, com uma placa enferrujada que dizia a última parada. E, no banco ao seu lado, a figura estava novamente presente, com seus olhos fixos nele.